Tô ouvindo, Ronaldo. Pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, vamos lá. Ô, Mo, eu acho que eu vou te colocar como co-host, porque aí Sim, senhora. Eu coordeno quem vai entrar. fica. Que vai entrar. Nossa, por que eu tava pondo a Linda de co-host? Jesus, eu apertei o negócio aqui e foi Isso errado. aí é o amor. Ih, gente, virei É o amor. safira. Adorei. Co-host. 31 de Monique dezembro, né, Bezica. linda? Tá bom, né? Tá bom pra você. Tá bom. Vai lá, Cleo. Galera, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar de dois produtos. Um desses dois produtos eu sou completamente apaixonada. Não é segredo para ninguém, né? Eu sou muito fã do Reserve. Desde que lançou, eu estava no lançamento do Reserve. Então, eu sou muito, muito, muito apaixonada por esse produto. Deixa eu dividir minha tela aqui com vocês, que eu montei um PowerPoint. Eu estava no lançamento do Reserve, ele lançou aqui no Brasil em junho de 2016 e foi, né, bem bacana, tive a oportunidade de experimentar em primeira mão. E hoje a gente também vai falar da linha de energéticos Univo, que tem 3 sabores no Brasil. Fora do Brasil tem algumas diferenças de sabor, mas aqui no Brasil a gente tem 3 sabores, tá? Então são 2 produtos bem diferentes um do outro que a gente vai falar hoje. Bom, começando pelo Reserve. O Reserve brasileiro, ele tem uma formulação um pouquinho diferente do Reserve de fora do Brasil, tá? Por quê? O Reserve de fora do Brasil tem um ingrediente que aqui no Brasil não é regularizado pela vigilância sanitária. Então, o Reserve do Brasil, ele tem apenas as frutas, tá? Cereja, açaí, uva, romã e mirtilo. Ele é só frutas. Não tem açúcar adicionado. O açúcar que tem nele, os carboidratos que tem nele, são das frutas, tá? E o que é o Reserve? O Reserve a gente fala que é um antioxidante poderosíssimo, né? O Reserve ele é composto pelo resveratrol, que é o antioxidante mais poderoso do mundo. E o que é o antioxidante? Antes de eu falar o que é antioxidante, eu vou explicar para vocês o que é radical livre. Radical livre é uma molécula que é gerada no nosso corpo normalmente, tá? Então a gente está respirando, a gente está colocando oxigênio para dentro do nosso corpo. O nosso corpo ele vai produzir radicais livres. O radical livre é uma molécula, vamos dizer, ela não é do mal, tá? Porque ela é necessária para várias coisas dentro do corpo. Eles são importantes. Até um determinado ponto, os radicais livres são importantes dentro do nosso corpo. O radical livre é uma molécula que rouba, entre aspas, né, uma parte de uma outra molécula, de uma molécula saudável, e torna essa molécula saudável uma molécula instável, tá? Então, o radical livre, ele é instável, ele para se tornar estável, ele rouba uma molécula, né, um átomo de uma molécula saudável, tá? Só que o nosso corpo ele é muito inteligente. A gente tem normalmente um balanço de produção de radicais livres e de antioxidantes. Antioxidante é a molécula que aqui no caso vamos falar que seria do bem, que é a molécula que doa esses átomos para os radicais livres. Então ele torna, em vez do radical livre roubar esse átomo de uma molécula saudável, ele ganha esse átomo de um antioxidante, como, por exemplo, o resveratrol. Tem vários antioxidantes, o resveratrol é um deles, tá? O resveratrol faz parte de um grupo de antioxidantes chamado polifenóis. O resveratrol é um tipo de polifenol, tá? Então, os antioxidantes, de forma geral, eles ajudam a equilibrar os radicais livres, a tornar os radicais livres moléculas estáveis, tá? Só que os radicais livres, eles são importantes também, e o nosso corpo, até uma determinada idade, 25 ou 30 anos, ele tem a capacidade de produzir os radicais livres e de produzir antioxidante na mesma proporção, tá? Então, a gente não tem grandes problemas de geração de radical livre no nosso corpo até lá pelos 25, 30 anos, né? Então, um corpo jovem, em plena atividade, ele vai estar equilibrado, radicais livres e antioxidantes. O problema
quando a gente começa a envelhecer, e isso acontece depois dos 25, 30 anos, né, gente? Porque hoje a gente tem uma possibilidade de viver até 90 e poucos anos, 100 anos. Mas o nosso corpo, ele ainda, né, o ser humano é muito jovem se a gente pensar em tempo. Então, o nosso corpo, ele ainda funciona como nos tempos das cavernas, como nos primeiros seres humanos, tá? Então, ele funciona ainda daqui... Espera só um minutinho. Ronaldo, o nosso corpo, ele ainda funciona como se ele precisasse de muitos antioxidantes para combater aquele monte de radical livre. Gente, desculpe, eu perdi a concentração por causa do telefone aqui de casa. Pode atendê-lo? Desculpe, vamos voltar. Então, assim, quando a gente vai envelhecendo, a produção de radical livre, não é que ela é aumentada, mas a produção de antioxidante cai. A produção natural de antioxidante, ela cai. Então, aí acaba sobrando mais radical livre, tá? Quando a gente passa por momentos de estresse, mesmo que a gente seja jovem, mas a gente passa por momentos de estresse, a produção de antioxidante diminui e de radical livre aumenta. Então, sobra radical livre no nosso corpo, causando alguns malefícios no nosso corpo, tá? Quando a gente fuma, quando a gente se alimenta mal, quando a gente toma muito sol sem proteção, de fator de proteção solar. Então, quando a gente faz exercícios físicos em excesso, como, por exemplo, esportistas de alta performance, tá? Você vai produzir muito radical livre, tá? E por isso, o teu corpo, ele não consegue produzir antioxidante na mesma proporção para combater esses radicais livres. Então, o radical livre ele é produzido em excesso não só na questão de envelhecimento, mas também nessas questões de estresses, de coisas que a gente passa e que acabam afetando essa produção dele, aumentando essa produção, tá? Então, a partir de um determinado momento na sua vida, você precisa adotar estilo de vida mais saudável, então menos poluição, sol com proteção solar, alimentação mais correta, exercício físico na quantidade correta, nem o extremo de muito, nem zero, não fumar, não beber bebidas alcoólicas, para você conseguir fazer com que o teu corpo produza uma quantidade de antioxidantes que permita que combata os radicais livres, tá? Mas a gente sabe, gente, que é tudo muito lindo, mas que na vida real não é bem assim que acontece, né? A gente precisa combater os radicais livres consumindo alguns antioxidantes, porque a gente não consegue consumir antioxidantes em quantidade na dieta e a gente passa por uma vida muito estressante, além da questão do envelhecimento. Estressante, pessoas que moram em grandes cidades têm a questão de poluição, todas essas coisas afetam essa questão de radical livre. E a gente tem como o melhor antioxidante do mundo hoje é o resveratrol, tá? É o antioxidante mais estudado, tem dezenas, mas o mais estudado é o resveratrol. E o Reserve, ele é feito de resveratrol. O Reserve, ele é feito de transresveratrol. Aqui tem um exame, tá? Que mostra que o Reserve, um sachê de Reserve que tem 30 ml de gel, né? O Reserve é um gel de frutas vermelhas, tá? Esse gel de frutas vermelhas, 30 ml, tem 186,57 miligramas de transresveratrol. E aqui eu quero falar uma coisa muito importante. O resveratrol, ele tem o formato cis e o formato transresveratrol, tá? É simplesmente uma pequena mudança na molécula, uma mudança química muito sutil na molécula, mas que faz diferença. O resveratrol, biologicamente ativo, comprovado cientificamente que tem função biológica ativa, é o transresveratrol, tá? O transresveratrol, ele é muito suscetível à degradação. Ele degrada muito facilmente, ou seja, ele desaparece muito facilmente, tá? Então, o cis-resveratrol é uma forma muito mais estável de resveratrol. E muitas vezes a gente vende na farmácia, a gente vê, né, outras marcas vendendo resveratrol
verifica se é cis ou se é trans resveratrol, tá? Porque tem diferença. Não existe ainda, até o momento, eu não estou dizendo que não tem comprovação científica, mas não existe, até o momento, comprovação científica de que você tomar cis resveratrol vai ter efeitos positivos na sua saúde, tá? Então, o que tem comprovação científica é o trans resveratrol, que é o que tem dentro do sachê de reserve. E como o transresveratrol ele é uma molécula mais instável, que se degrada mais facilmente, principalmente com luz solar, é muito mais comum você encontrar, né? É muito mais fácil de manipular o cis-resveratrol. Ele dura muito mais tempo do que o transresveratrol, tá? Então, a manipulação do transresveratrol é muito mais difícil. E aí, também, o que acontece? Observa na farmácia, primeiro, se é cis ou se é transresveratrol, porque normalmente o resveratrol que vai ter na farmácia é cis resveratrol, porque é mais fácil de manipular. Tá? Então, farmácias de manipulação, outras marcas que têm o resveratrol, observa se é cis ou trans. Isso vai fazer diferença. Outra coisa, normalmente o que a gente vê, o resveratrol da farmácia, ele é em comprimido, em cápsula, tá? É bom. Se for trans resveratrol em cápsula, é bom. Mas só o Reserve, por ser gel tem uma absorção muito maior do que uma cápsula. Tudo que for em cápsula, em comprimido, pensa assim, quando você toma um analgésico, que é em cápsula ou em comprimido, ele faz efeito mais rápido ou mais devagar que um analgésico líquido? Ele vai fazer efeito mais devagar. O analgésico, que é líquido, faz efeito muito mais rápido do que cápsula ou comprimido. Por quê? Porque a cápsula ou comprimido precisa entrar no estômago, precisa ser diluído, precisa abrir, para depois ser absorvido. Tá? Então, a absorção de tudo que for em cápsula ou comprimido é menor do que o que for líquido, ou no caso, o nosso reserva é um gel, tá? É um gel de resveratrol e é um gel de transresveratrol. Quem já tomou o Reserve sabe que o sachê dele é metalizado por dentro. E por que esse sachê é metalizado? Porque foi o que eu falei para vocês, o transresveratrol ele é muito instável, uma molécula muito suscetível a degradar com a luz. Então, por isso que o sachê do Reserve tem essa película de dentro para proteger da luz, tá? Eu posso abrir o Reserve, tomar uma parte de um dia, uma parte no outro dia? Não tem como te garantir que vai ser o mesmo efeito. Por quê? Primeiro que você abriu, você está colocando oxigênio dentro do produto, está entrando ar dentro do produto. Por mais que você vede depois, tá, alguma coisa de ar entrou. E luz pode ter entrado também, né? Ter passado algum momento de luz ali. Então, não é a mesma coisa que você abrir e tomar. A ideia dele é você abrir e tomar de uma vez, tá? Então, presta atenção sempre quando alguém falar para você, mas eu já vi um resveratrol mais barato na farmácia XYZ ou na manipulação. Confirma essas duas coisas. Primeiro, é cápsula ou comprimido? Já tem menos absorção. É cis ou trans resveratrol? Tem que ser trans, tá? Pode até ser que o cis tenha efeito, mas até hoje não tem nada comprovado. Então, você pode estar tomando uma coisa que você acha que está fazendo bem e não está fazendo nada, nem bem nem mal para você, tá? Uma coisa importante é falar sobre o resveratrol. O resveratrol ele é produzido naturalmente pelas plantas, principalmente de casca escura, tá? Então, por isso que vocês veem na composição mirtilo, açaí, uva, são todas frutas, uva, né? A própria uva escura, são todas frutas que têm essa cor meio roxa, que é a cor do resveratrol. Então, por exemplo, de vinho, né? O vinho tinto, que é feito com uva escura, ele tem mais resveratrol do que o vinho branco, que é feito com a uva verde, tá? Então, a uva roxa, ela tem mais resveratrol que a uva verde. A concentração do resveratrol na planta, tá? 60% está na semente da planta, 33% está na casca, só 5% na polpa e 2% no restante da planta, tá? Então, olha só, em 100 gramas de uva, gente, 100 gramas de uva é um cachinho, né? Um cachinho de uva tem no máximo 0,15 miligramas de resveratrol. 0,15. O sachê de Reserve tem 186,57 miligramas. Um cacho de uva tem 0,15 miligramas. Então, haja cacho de uva para chegar no que tem no Reserve,
né? Então, eu não fiz a conta, mas seria 200 cachos, dos mais de 200 cachos de uva num único dia. Ninguém consome isso, tá? Ou dessas outras frutas que a gente nem no Brasil tem direito, tá? Uma coisa importante do resveratrol, o que ele faz na planta? Por que a planta secreta resveratrol? A planta secreta resveratrol porque é o sistema imunológico dela, tá? É um dos ingredientes, é uma das coisas que a planta secreta para se proteger das pragas, de vírus e bactérias. Tá? Então aí já fica a dica. Se isso serve como sistema imunológico da planta, por que vocês acham que ele serve no nosso corpo também? Né? Mas eu não preciso tomar reserve porque eu tomo bastante vinho, ou eu tomo bastante suco de uva integral. Vinho tinto, desde que seja o vinho tinto. Ou suco de uva integral é ótimo, realmente. Mas, principalmente falando em vinho, você tem a questão do álcool, né? Então você acerta de um lado e desacerta do outro lado, né? E o suco de uva, certamente você não vai consumir o equivalente a um sachê de reserva em suco de uva também, tá? Imagina comer 200 cachos de uva num dia, aproximadamente, 200, 250 cachos. Você não vai tomar suco de uva equivalente a isso tanto de cacho de uva também, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem claro, não falem de forma alguma que equivale a 186 garrafas ou 186 taças de vinho. Por favor, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque depende do tipo de uva, cada tipo de uva tem uma quantidade de resveratrol, depende do país que essa uva é cultivada. Como eu falei para vocês, se o resveratrol é o sistema imunológico da planta, tem países que ela vai ser cultivada num lugar mais frio, tem países que vai ser mais calor, tem países que neva, tem países que não neva, cada país tem uma condição. Então, cada uva, cada tipo de uva dessas outras plantas vão secretar resveratrol em quantidades diferentes. Então, o vinho, consequentemente, que é feito daquela uva, vai ter concentrações diferentes de resveratrol, tá? Então, por exemplo, na França, os vinhos franceses são os que mais têm resveratrol, por questões do solo, de pragas específicas daquele país. Tá? Então, os vinhos franceses têm 5 miligramas de resveratrol em 1 litro de vinho. Tá? Os do Brasil têm, em média, 2,57 miligramas de resveratrol. Itália, 1,76. Estados Unidos, 1,47. A mesma coisa da Austrália. Os vinhos portugueses, 1,40 miligramas de resveratrol por litro. E Japão, 0,19 miligramas de resveratrol por litro. Praticamente o vinho japonês sem resveratrol, quase sem resveratrol. Né? É a mesma coisa que comer o cacho de uva. Então, assim, por mais que vão pensar, mas eu tomo vinhos franceses, certamente você não toma suficientes para consumir a quantidade de resveratrol que tem no sachê de reserve, tá? Imagina, se tem 5 miligramas em 1 litro de vinho, você teria que consumir quantos litros de vinho por dia para dar 186 miligramas? Eu não fiz a conta, tá, gente? Eu sou péssima disso, mas dá mais de 30 litros. E ninguém toma mais de 30 litros de vinho em um único dia, de vinho francês em um único dia, tá? Então, assim, não tem chance de, com vinho, consumindo uva ou suco de uva, você consumir aquela quantidade de resveratrol, tá? Que tem no reserve. O resveratrol, gente, ele atua em um monte de coisas no nosso corpo. Como eu já dei a dica, ele é o sistema imunológico da planta, ele também atua no nosso sistema imunológico, tá? Ele é um ingrediente que ele atua de uma forma que eu diria sistêmica no nosso corpo. Ele não atua só sobre o sistema imunológico, ele atua em um monte de outras coisas também, tá? Por ser um antioxidante, ele vai atuar em reparo do seu DNA, ele vai atuar também em algumas coisas envolvendo mitocôndrias, ele atua na parte de durabilidade da célula, para a célula viver mais tempo mais saudável, ele vai atuar eliminando aquelas células que são problemáticas, que têm viés ali cancerígeno, né, tumoral. Então, o resveratrol, ele atua em um monte de coisas, tá? Então, dá para usar resveratrol para muita coisa no corpo. Eu diria que dos produtos que a gente tem hoje na Junesse Brasil, dos produtos nutricionais, o Reserve é o produto mais completo. Eu sei que ele não é o mais vendido é o Naara, mas em termos de saúde geral, o Reserve é o produto mais completo que a gente tem hoje na Junesse global, tanto que ele é o produto mais vendido em nível mundial,
na Junesse, tá? No Brasil é na ARA, mas mundialmente é o Reserve. Então, assim, gente, tem centenas de artigos científicos, tá? Sobre resveratrol, tanto em seres humanos, mas é principalmente em modelos animais, então camundongo, rato, é o que mais tem estudo de resveratrol. Tem coisas em humanos, sim, tá? Então você vê, por exemplo, estudos de anticâncer, né, de resveratrol ser anticâncer, estudos da parte imunológica, tá? Estudos com doenças neurodegenerativas, até na parte de visão, também um estudo de 2014 falando na parte de visão, de melhorar a visão, questão de aumento de tempo de vida. Gente, não consegue se medir aumento de tempo de vida em ser humano, mas foi medido aumento de tempo de vida em um monte de bicho, tá? Com e sem resveratrol, e se viu que aumenta bem o tempo de vida de vários desses bichos. Então, se imagina que em humano poderia também ser assim, tá? Também para pessoas com pressão alta, que tem sobrepeso, ele ajuda nessa questão de regulação da pressão. Esses artigos aqui são todos desse ano, tá? De 2020. Doenças neurodegenerativas de forma geral. Alzheimer, tá? Tem grande chance dele ajudar na questão do Alzheimer. Neurodegeneração e ali fibromialgia. O estudo de fibromialgia não foi feito com ser humano, foi feito com camundongo, tá? Mas viram que o resveratrol ele ajuda na diminuição da progressão da fibromialgia, tá? Aqui que eu falei para vocês, né? Medir o tempo de vida dos bichos. Então, em bactéria, por exemplo, aumentou bactéria não é fungo isso, aumentou em 70% o tempo de vida do fungo. Esse verme aumentou em 14% a 18%. Em mosca de fruta, chegou a aumentar em 29% o tempo de vida da mosca. Em abelha, chegou a aumentar em 38% o tempo que a abelha viveu. Em alguns tipos de peixes, até 56%. E em camundongo, rato, 31%. Se aumenta o tempo de vida em humano, a gente não tem como saber. Mas nos bichos ele faz isso, tá? Então, assim, os principais resultados científicos e benefícios do resveratrol, super potente antioxidante, então ele ajuda nessa coisa do envelhecimento de dentro para fora mesmo. Então é como se fosse uma graxa, né? Que vai mantendo o nosso corpo de dentro para fora, tá? Auxilia demais no sistema imunológico. Aliás, vou falar do Immune. Pode sim usar com o Immune, não tem problema nenhum. O Immune, que é outro produto da Junesse Brasil, voltado para o sistema imunológico, ele é focado apenas nas células brancas do nosso sangue, tá? O resveratrol ele atua de uma forma mais sistêmica no sistema imunológico. Os dois se complementam, você pode usar os dois sem problema todos os dias. O resveratrol tem atividade anti-inflamatória, então para quem tem muitas dores, tá? Artrite, artrose, a própria fibromialgia, que causa muita dor articular, pode usar resveratrol, tá? Que tem ácido úrico e também acaba tendo dor articular, pode usar resveratrol. Ele é um anti-inflamatório natural, tá? Ele, né, até na planta, ele é antifúngico, antibactericida, antivirótico na planta. Ele é um anticoagulante poderoso, o resveratrol. E aí, uma questão importante aqui. Eu vou falar depois disso, mas enfim, vou falar da questão do anticoagulante já já. Ele tem atividade antiproliferativa em alguns tipos de tumores in vitro. Ele é anticâncer contra alguns, não todos, tipos de tumores in vitro. O que significa ser in vitro? Não foi feito estudo em ser humano com câncer. Foi feito estudo em células dentro de uma plaquinha. Nas células dentro da plaquinha, ele teve um efeito antiproliferação, anticâncer, antidivisão celular. Se em seres humanos ele é capaz de inibir crescimento de câncer, não sabemos, tá? Mas in vitro ele tem esse benefício. Também teve benefícios em hipertensão, então redução da pressão arterial, colesterol elevado, pode até usar com o Trunu, não tem problema nenhum também, tá? E com diabetes, redução da diabetes. Diabético pode tomar Reserve, porque o Reserve tem açúcar das frutas, são acho que 6 ou 7 gramas de carboidrato que se transforma em açúcar no corpo. Desde que a diabetes esteja controlada,
não tem problema nenhum, tá? E efeito benéfico em Alzheimer e outras doenças neurológicas, Alzheimer, Parkinson, demências de forma geral, tá? E doenças também autoimunes. Então, por exemplo, a gente tem várias doenças autoimunes que atingem principalmente mulheres, pode usar o resveratrol sem problema nenhum, tá? Uma coisa importante, mulher grávida pode tomar resveratrol? Não se recomenda que mulheres grávidas tomem resveratrol, porque ele pode causar alguma má formação fetal, principalmente em fígado fetal, tá? Grávidas não tomem reserve, tá? Mulheres amamentando podem tomar o reserve? Olha, inicialmente não teria nenhum problema. Convém perguntar para o obstetra, mas não vejo grandes problemas de mulheres amamentando tomarem reserve, tá? A grávida, sim. A amamentando, não vejo grandes problemas. Pessoa com câncer pode tomar o reserve? Gente, muito, muito, muito cuidado de indicar. A gente sabe que o reserve é maravilhoso, mas muito cuidado de indicar o reserve para todo mundo, para todos os tipos de câncer. Não é bem assim. Principalmente se a pessoa estiver fazendo quimioterapia, tá? O resveratrol, como eu mostrei para vocês, ele atua de uma forma muito extensa no corpo, ele pode atuar inibindo o quimioterápico que a pessoa está tomando. Se a pessoa estiver fazendo quimioterapia, antes de tomar reserve, passa para o médico dela, tá? Jamais indica reserve em casos de pessoas que estão fazendo quimioterapia. A gente não sabe qual quimioterápico a pessoa está tomando, qual combinação, não é só um quimioterápico, são combinações, existem dezenas de combinações de quimioterápicos. O tipo de câncer específico dela, só câncer de mama deve ter mais de 30. Então, assim, não recomende sem conversar com o médico, principalmente em casos de quimioterapia, tá? Mulher, falei do anticoagulante, né? O meu vizinho, meu avô toma um monte de remédio. Toma remédio para pressão, toma remédio para afinar o sangue, né? O famoso afinar o sangue, que é o AS, a aspirina. Toma um monte de coisas. Ele pode tomar resveratrol? Essas pessoas que tomam um monte de medicações, convém conversar com o médico para não ter nenhum choque entre o resveratrol e os remédios que ela toma, tá? Anticoagulante, a pessoa vai fazer uma cirurgia, o resveratrol é anticoagulante. Se ela vai fazer uma cirurgia, pare de tomar reserve um tempo antes. Quanto tempo? Não sei, gente. Não sei. Eu tomaria, pararia de tomar pelo menos um mês antes. Fácil, tá? Por quê? Eu não sei quanto tempo demora o efeito dele, quanto tempo fica no corpo. E pelo fato dele ser anticoagulante, ele predispõe a sangramentos. Então, se uma pessoa vai fazer cirurgia, não tome nada que predisponha a sangramento, tá? Que mais? Pessoa que tem problema de cardíaco, de vento, né? Veias entupidas, enfim, AVC, todas essas coisas. Aparentemente, pela literatura, pode usar, tá? Pode usar resveratrol, mas eu sempre indico em casos mais graves, conversa com o médico, tá? O resveratrol, gente, ele é poderosíssimo, é o produto mais poderoso que a gente tem. Então, dependendo do caso, câncer, doenças muito críticas, gente que toma muito remédio, passa para o médico. Uma coisa que eu quero falar, esse era o meu último slide de resveratrol. Deixa eu até fazer aqui, parar de dividir, porque depois eu volto com o nível. Uma coisa que eu quero falar, como que eu faço com resveratrol, tá? A gente tem uma questão, né, de custo, que a Mônica também vai me ajudar a falar aqui da questão de vendas. A gente tem uma questão de custo do resveratrol reserve, né? É um produto que ele não é baratinho, ele tem um valor agregado aí, é um produto que é produzido nos Estados Unidos, ele tem uma embalagem toda específica para manter o transresveratrol. Então, ele não é um produto que pode ser produzido em qualquer lugar, por isso que ele é produzido nos Estados Unidos e exportado para o mundo inteiro. Então, ele tem o custo dele, tá? Tem mega benefícios, mas ele tem o custo dele. O que que eu digo para as pessoas que não têm condição de tomar todos os dias? O indicado é pelo menos um sachê por dia. Ah, não tenho condição de tomar um sachê por dia, fica muito caro para mim. Toma dia sim, dia não, tá? Vai ser melhor do que não tomar. Pelo menos toma dia sim, dia não. Criança pode tomar? Pode tomar. Eu dou para minha pequena desde os 6 meses. Quando começou a comer, eu já comecei a dar. Mas criança, gente, você não vai dar um sachê inteiro. Para bebezinho, para bebês, é uma colherinha daquelas de café, aquela bem pequenininha, uma daquela por dia, tá? Para crianças que são maiores, sei lá, 4, 5, 6 anos, que já é uma criança maior aí,
toma meio sachê. Se você conseguir tirar da mão da criança, você dá meio sachê para ela, porque as crianças adoram, ele é muito docinho, né? Meio sachê é bom, tá? Para criança até uns 12 anos é suficiente meio sachê. Para bebezinho, uma colherinha. Para criança até uns 12, 13 anos, né? Meio sachê. E depois disso, um sachê. Pelo menos dia sim, dia não. Tá? Vocês vão ver a diferença que faz na saúde das crianças. Eu sei que teve pergunta aqui, deixa eu ver até. Caso de rinite, sem dúvida, Cláudia. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Pode dar o reserve sem dúvida nenhuma em caso de rinite, de alergias de forma geral, tá? Porque tudo que for alérgico, que for autoimune, doenças autoimunes, indica reserve, tá? Mo, quer falar alguma coisa da venda dele? Você não quer tocar direto pro Nevo, depois eu fecho Tá com as bom. vendas? Então eu vou tocar direto pro Nevo, tá? Então vamos lá. Então usem reserve com sabedoria na indicação, tá? Vamos começar então a falar agora do outro produto nosso, Nevo, Nevo, tem vários nomes, né? O pessoal fala o brasileiro é Nevo, mas o estrangeiro é Nivo, tá? A gente tem aqui no Brasil 3 sabores de Nivo, que é o citrus, o pêssego manga e o açaí. E o açaí, para minha surpresa, ele não é só açaí, não sei se vocês já viram no rótulo dele, mas ele tem uva, tem mirtilo, tem um monte de coisas, tá? Também antioxidantes, é muito engraçado isso, porque eu diria que o Nevo açaí, ele é o reserve para beber, né? Ele não tem a quantidade, ele não é o propósito dele, tá? De ser antioxidante, mas ele tem vários ingredientes antioxidantes, por isso que ele é roxo também, tá? Os 3 Nevos, eles são adoçados com estévia. Isso é muito legal, gente, de ser adoçado com estévia. Eles, como qualquer energético, para ser energético, classificado como energético, ele tem que ter... oh, meu Deus. Me socorre, Mo, o nome. Cafeína. Cafeína. Ele tem que ter cafeína para ser chamado energético. Qual que é a fonte de cafeína do Nevo? Não é cafeína adicionada ao produto. A fonte de cafeína dele é natural, é chá verde, erva mate e guaraná, tá? Essas plantas, né, elas têm cafeína naturalmente. Então, o Nevo, ele tem cafeína natural, tá? E se comparado ao energético mais famoso, sabe aquele que dá asas? Ele tem 6 vezes menos sódio, menos sal. Então, gente que gosta muito de energético, mas tem problema de pressão arterial, pressão elevada, o Nevo é bom para qualquer pessoa. 6 vezes menos sódio é muito mais saudável, tá? O citrus, ele é 0 caloria, gente. Então, quem tiver de regime pode tomar o citrus que não tem problema nenhum. Adoçante estévia e 0 caloria. O pêssego manga é o que mais tem caloria, até por conta dessas frutas, né? Ele tem 27 quilocaloria em 200 ml, a latinha é 269, tá? Então, se a gente jogar para 269, não vai passar de 30 calorias numa latinha do pêssego manga. Se a gente comparar com o energético que dá asas, o energético que dá asas, nos mesmos 200 ml, ele tem 90 calorias. Então, o pêssego manga tem 3 vezes, pelo menos, menos caloria que o energético que dá asas. Em relação a carboidrato, pêssego manga tem 6,5 gramas contra 22 gramas de carboidrato do concorrente. Já o açaí, que tem muito mais do que açaí, tem várias outras frutas, ele só tem 12 quilocalorias numa latinha. Gente, é bem pouco. É metade do pêssego manga, tá? Só 2,9 gramas de carboidrato contra 22 gramas do que dá asas. Então, é 10 vezes menos carboidrato do que o que dá asas. Então, olha que diferença, assim, absurda, absurda. 10 vezes menos caloria, 10 vezes menos carboidrato. O de açaí, o de pêssego manga, já a diferença já não é tão grande, mas chega a ser pelo menos 3 vezes menos, tá? Porque o pêssego e manga são frutas mais robustas. Então, para quem tiver de dieta, não quer engordar de jeito nenhum, o citrus é o ideal. Para quem não está muito preocupado aí com peso, pêssego, manga, pode mandar ver. E para quem quer uma coisa intermediária, o açaí, tá? Então, pensando, né, eles têm vitaminas B, vitaminas do complexo B, B3, B5, B6 e B12, tá? Que são adicionadas ao produto.
baixíssimo em caloria, como eu mostrei para vocês, tem suco de fruta natural, então é um energético com suco, tá? Então, o açúcar que tem nele, né? Ele tem o stevia adicionado, o açúcar que tem, o carboidrato que tem no produto vem dos sucos de frutas, tá? E não tem adoçante artificial, é o nosso famoso stevia, tá? De Nevo era só isso que eu tinha para passar para vocês, gente, porque o Nevo você tem que tomar, né? Não tem sentido a gente ficar falando de parte técnica de Nevo, é só para mostrar para vocês que ele é muito mais saudável do que o energético mais famoso. É lógico, ele também vai ter um custo mais elevado? Vai, por latinha, vai ter um custo mais elevado, mas ele tem muito menos sódio, muito menos caloria, muito menos carboidrato, açúcar do que o outro energético. E ele é tudo muito mais natural. Ele não consegue ser 100% natural, gente, porque nenhum energético é, né? Não tem como ele ser 100% natural. Mas ele é o mais natural possível dentro do que se propõe a um energético, tá? Amor? Muito bem. Gente, eu acho tão linda, eu fico aqui admirando, né? Doutora Silvia Cortese, essas coisinhas lindas que ela traz de bolinha pra cá, bonequinho pra cá. Eita, nós. Sou da psicologia, né? Venho da área também de saúde, mas na hora do game, do punch de business, o que importa, minha gente, é óbvio que a gente ter conhecimento técnico faz com que a gente se depare com qualquer profissional e tenha segurança, né? Olha que louco, hoje eu fiz um plano, só para contextualizar isso tudo, com um empresário, e ele é da área farmacêutica, ou seja, tem muito mais know-how do que eu, muito mais, né? E eu não falei muito técnicas, não, mas o fato de eu, inclusive, edificar a Silvia e falar de algumas coisas, de alguns termos que a gente aprende aqui, por isso é importante a gente estar conectado, já fez ele me ver de uma forma diferente, ó, que ele já vem conhecendo o Dionésio há um tempo e já conheceu por outras pessoas e a gente se conectou. Então, às vezes a gente não sabe a dimensão que um treinamento como esse é valioso para na hora de você, inclusive, mostrar um plano de negócios, tá? Mas, falando especificamente da venda, gente, o que de fato faz a gente conectar o nosso cliente, a gente, é o brilho no zoinho que a gente tem nisso aqui, ó, no produto, tá? Monique do céu, mas você está falando, eu entrei faz 15 dias no negócio, você está falando para mim que eu tenho que comprar uma caixa de reserva, um pack de Nevo, eu nem ganhei dinheiro ainda, você está dizendo para eu gastar? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ajustar, a gente está falando de ganhar dinheiro, de você ganhar 1.000, 2.000, 10.000, 30.000, 120.000, Marcelo Seraquides, né? 500.000 por mês, é a sua mentalidade. Então, o que você quer nesse negócio? Você quer crescer? Você quer prosperar? Você quer, de fato, que as pessoas saibam que você consome algo que agrega para a vida delas? Eu não estou nem falando de vendas, percebe? Eu estou falando de indicação. Quando a gente conhece o business, muitos aqui se encantaram pelo negócio, muitos se encantaram pelo produto. Eu me encantei pelos dois, né? Mas eu entendi desde o começo que era o meu consumo, que era aquilo que fazia sentido para mim, na minha rotina, que ia fazer com que as pessoas se interessassem. Então, o primeiro passo da venda, gente, para tudo, tá? Eu falei com a Sil hoje à tarde até, eu não vou ficar dizendo para vocês, como eu vendo Nevo assim, assado, ou reserva assim, assado. Mas o primeiro passo é, você precisa provar. Se você está 10 dias no negócio, 5 dias no negócio, 15 dias, eu não sei. Se você está um ano no negócio, você nunca provou o reserve, então eu te aconselho, no seu próximo auto-envio, você coloque uma caixa de reserve para você provar. Você pode até provar metade e vender outra metade, né? Tem gente que faz uns cambalachos assim, compra um pack de Nevo, prova 6 e vende o resto. Tá tudo bem, mas prova. Porque se a pessoa te perguntar assim, ó, Monique, reserve dá dor de barriga? Não, nunca tive. Se alguém teve, um dia que me contarem, eu vou saber. O Nevo, ele arde na boca. O que ele faz? Ele dá ataque cardíaco? Eu posso tomar um Nevo 11 horas, 10 horas da noite, eu vou dormir, me dá batedeira? Eu sei que não. Tanto que eu tomei isso aqui, gente, agora 7 horas para eu poder aguentar, porque eu já acordei 5h30 da manhã e vou até meia-noite. Dá para aguentar com o Nevo tranquilo e dormir na hora que eu quero dormir? Dá. Por que eu sei que dá? Porque eu tomo. Então, essa é a primeira dica de vendas para tudo. O que mais você consumir, você falar nas suas redes sociais, se você puder, se você não tiver vergonha, aí começa as primeiras quebras de travas nossas, né? Mo, eu não tenho muita habilidade, muita facilidade com isso aqui, né? Com fazer stories, com fazer divulgação. Tudo bem, mas você quer desenvolver? É treino. Eu também não tinha, né? Há 4 anos atrás eu mal sabia o que era Instagram. E hoje é a minha principal ferramenta de comunicação e relacionamento com o meu produto. Percebe o que eu falei? Não é de vendas.
O quanto a gente se relaciona com o produto nas redes sociais é o quanto as pessoas vão querer saber. Se você prestar atenção lá no meu stories hoje, antes desse treinamento, eu fiz um post, um stories falando mais energia ou energia para aguentar até o final do dia. Você não precisa dizer, Nevo aqui, compre comigo. A Junés não paga a gente para a gente ser panfleteiro digital de Nevo e nem de Reserve. A Junés paga muito bem a gente para a gente ser o quê? Apaixonado pela marca, apaixonado pelo produto, né? Para você abrir a bolsa no mercado e cair sachê de Reserve, cair sachê de Naara, cair Ageless. Se você ainda não está derrubando Ageless da carteira, alguma coisa errada. É aí que você começa a fazer venda, né? Então, bota sachê de Ageless, ampola. Gente, é isso que eu aprendi, foi isso que eu aprendi com os nossos top líderes. Beto Carvalho, Caio Carneiro, Fernão, essa galera aí, você sacudir eles, cai produto. E por que eles estão no topo? Porque o produto está associado à marca deles. Eles são uma pessoa, né, uma marca, mas o produto faz sentido na vida. Então, o primeiro passo é o consumo, tá? Então, se você nunca provou algum dos produtos da sua empresa, a Junés não é dos fundadores, a Junés é nossa. Cada um aqui, cada CPF aqui é uma empresa, é um negócio. Quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai ganhar dinheiro com o produto aqui. Então, qualquer produto, gente, qualquer. E Milne, eu nunca provei. Motru nu, prova. Sente o gosto. Para você começar a vender. Ah, mas eu não sei se eu vou querer vender esse produto. Tudo bem, não tem problema. Aqui a gente, quando fala de venda, a gente não está falando sobre vocês, está falando sobre um share de mercado, um escopo de mercado onde a Junés já testou. Vai dar resultado. A questão é, você quer investir energia nesse produto para ter vendas ou não? E aí entra a tua lista, tá? Hoje, a rede de relacionamento que você tem, vamos falar dos produtos que a gente está falando? Como a Cláudia bem colocou ali, você tem filhos? Pessoas que você conhece têm filhos? Pessoas que você conhece reclamam de imunidade? Elas têm déficit de energia ou de, né? Tudo isso que a Silvia falou em termos científicos, vamos trazer para o resultado prático. O que o Reserve resolve? Né? Questões específicas e generalistas também em relação à imunidade, a uma série de questões que, sim, tem um poder aquisitivo de investimento maior. Mas, gente, na boa, vamos falar de valor e diferença de preço? Uma mãe, quem é mãe aí, que vive com criança no médico, que vive passando noite em claro, porque a criança não sabe. Você falar para ela que o Reserve custa R$1.000, você parcela em 3 vezes, ela compra. Não é o preço, entenda isso. É o quanto o teu produto agrega na qualidade de vida daquele ser humano que é uma mãe que está desesperada que o filho não para de ficar doente. Eu não sou mãe, mas eu sei o quanto isso para uma mãe é valioso. Não é verdade? Que a mãe aqui vai dizer. Né? Então é isso que você precisa entender. Qual público você está agregando valor? Olha lá, Cláudia gastava R$1.000 em farmácia. O que é uma caixa de Nevo? Ainda mais se essa pessoa entender o valor do business e comprar como distribuidor, Caixa se ela de não for só um reserve. cliente. Caixa de reserve, não caixa de Nevo. Reserve, isso aí. Né? Então, assim, Reserve ele é muito poderoso para públicos específicos. Talvez, e olha a sacada da Junés, gente. A empresa não é boba. Talvez você não consiga vender o Reserve de uma forma ostensiva se você não tem esse público voltado. Mas o Immune, galera, né? A gente já deu treinamento de Immune aqui. São componentes diferentes, são ingredientes diferentes, mas resolve. E o preço, né? Vou falar de preço agora, é diferente. E você pode agregar. Uma pessoa que talvez amou o Reserve uma vez que comprou de você 5 sachês, 15 ou uma caixa, e hoje não compra mais, oferece o Immune, oferece um outro produto que resolve a imunidade. Não deixa de fazer vendas por isso, tá? Então, olha para a tua lista. Eu vou falar, eu sempre falo isso nos meus treinamentos de vendas, gente. Não tem segredo, o caminho é o mesmo. A questão é só se você está colocando a sua bumbunda na cadeira, né, o seu bumbum na cadeira para fazer. Então, por onde a gente começa a estratégia de vendas? Lista, para tudo. Que pessoas você conhece hoje nesse perfil para consumir o Reserve? Então, estressadas, desgastadas, como a Sil falou, pico de cortisol, de estresse, o Reserve pode ajudar muito essas pessoas a evitarem a ficar doentes. Né? A gente está nessa onda aí de doença, de um monte de coisa e tal. Por que não? Tá? Então, lista. Nevo é a mesma coisa. Quem você conhece que vive cansado, que pega estrada, que mora longe do trabalho, que fica horas no trânsito, que acorda cedo, que dorme tarde. Gente, a gente conhece gente o tempo todo que tem esse perfil, que tem essa rotina. Ah, mas as pessoas estão trabalhando de casa, home office. Piorou. Quem está trabalhando de casa está trabalhando mais.
porque as horas, né, a gente condensou aquilo que não tinha no trânsito e está usando mais. Então, Nevo também tem uma lista específica. Pessoas que são fãs daquele que voa, né? Que você bate asa e quando você para de bater asa, você morre. Eu já tomava daquele quando eu trabalhava em RH, e meu Deus, além de azia que me dava, eu ainda morria, né? Quando eu ia dormir, ficava ali, tagalado o olho, não conseguia dormir, né? Então, olha só, quantas pessoas você conhece aí no seu meio social que consomem outros energéticos que podem experimentar. Essa é uma palavra muito mágica para quando a gente vai abordar as pessoas, principalmente aqueles contatos que são fãs de uma outra marca. Cuidado, tá? A gente está falando aqui de outras marcas, mas sempre com muito respeito. Nunca, em hipótese alguma, tente valorizar o seu produto denegrindo o outro. Todas as marcas, se elas estão no mercado, é porque tem consumidor. Se é bom ou não, não cabe a gente julgar. A gente só precisa mostrar para o consumidor final que a gente tem uma outra oportunidade dele ter uma experiência mais saudável. Esse é o nosso negócio, para tudo, tá? Então, o Nevo é isso, gente. A pessoa que gosta lá daquele que tem as garrinhas lá na lata, enfim, tem um monte de marca por aí, e a gente sabe que tem um monte de gente que é apaixonada por, não é nem pelo energético, mas é pelo resultado que ele traz. E às vezes nem é tanto assim, mas a pessoa está agarrada naquele energético, né? E aí, de novo, gente, a experiência, o experimentar. Ela não está aqui na sala, a Sandra, mas eu quero dar os créditos para ela. A gente fez no mês passado aí o grupo de vendas, e a Sandra vende Nevo a rodo. Até se ela estivesse aqui, eu pedi para ela dar um depoimento. Mas por quê? Porque ela, primeiro, ela fraciona, então ela vende de 6, de 12, ela vai mantendo isso com os clientes. Então, olha a importância do follow-up, né? Eu tenho certeza aqui que você tem algum cliente aí que um dia você vendeu alguma coisa, você esqueceu, e você pode voltar nesse cliente para poder falar desse produto, né? E fracionar, né? Que nem o reserve também. Sachê, gente, não está conseguindo vender uma caixa? Vende de 10 em 10. Fala para a pessoa, olha, eu vou te vender 10 para você experimentar. Se você gostar, o restante da caixa eu te faço pelo valor da diferença. Né? Você não precisa vender tudo de uma vez só, você pode vender fracionado. O Nevo é a mesma coisa. Quantas vezes eu já vendi 2 açaí, 2 manga, 2 citros? Aí a pessoa vai depois e compra uma caixa de cada. Então, a venda ela também tem muito isso, da gente poder customizar para o cliente para ele poder ter a experiência. Grava isso, experimentar. E aí, se você hoje não está conseguindo, por isolamento social, fazer muito contato direto, gente, passa a sensação. Hoje eu fiz uma sequência de stories para inaugurar, né, no meu negócio Monique Desirê Junés, eu inaugurei hoje a linha de perfumes Evoque. E aí, gente, a forma como a gente fala, como a gente percebe a fragrância, o sabor, é isso que encanta as pessoas. Uma vez me perguntaram por que eu vendo, ou como que eu vendo a Rodo Botanicals. Porque eu falo de uma forma tão fidedigna a sensação que é o produto do meu rosto, que a pessoa não tem nem dúvida que vai ser assim no rosto dela. Né? Então, a gente contar para a pessoa uma experiência. E aí, gente, eu vou pedir a permissão para ser bem sincera. Para de ser mão de vaca no seu negócio. Né? De novo, compra um packzinho, pega aquele cliente seu que é top, que ele compra na Ara com frequência, que ele compra outros produtos, e pergunta para ele, fala, olha, fulano, eu quero o feedback, você é um cliente VIP para mim. Né? Eu posso pegar a Linda ali, se ela é minha cliente, falar, Linda, é o seguinte, como você é uma cliente recorrente, VIP, eu queria muito que você pudesse me dar o feedback de um produto meu, que eu estou trabalhando agora, uma campanha nova, chama Reserve, ele ajuda nisso, nisso, nisso. Se eu te der um para você experimentar, você topa me dar seu feedback? Faça isso, gente. Coloca produto na mão das pessoas. Só que ensina elas a usar. Não adianta nada você dar um sachê de reserva para a pessoa, você dá um nevo, você dá qualquer coisa e não mostrar para ela o benefício. Ela não vai usar, ela vai guardar na gaveta. Quantas pessoas eu já conheci em 4 anos de negócio que viram para mim e falaram assim, ó, eu tenho um sachê desse aí de Lisa na minha carteira, nunca usei. Você vai ver a pessoa tem há 3 anos o sachê lá. Por quê? Porque ninguém orientou. Então explica para a pessoa, olha, eu vou te dar, esse produto você não agrega valor para que a pessoa já tome na hora que se entregar, ou que você mandar, né? Esse produto tem isso, isso, isso na composição, faz tal coisa, eu queria que você, porque você é um cliente VIP, experimentasse, me dá seu feedback. Agrega valor numa venda. Gente, as vendas que eu fechei essa semana vendendo na área de trio, enfim, eu não baixei valor, não. Eu agreguei, eu não baixei preço, não. Eu agreguei valor em produto. Então, se você está acostumado a vender na área, vender Vidacel, vender linha Zen, nutricional, agrega esses produtos, tá?
Se você vai vender cross-selling, pô, eu tenho clientes de pele, Luminesce. Faça perguntas para essas clientes antes de você agregar isso aqui. Eu já vi gente que agregou valor, ou melhor, não agregou valor, né? Tentou aí divulgar botânicas, por exemplo, junto com o Naara, mas não perguntou se a pessoa tem interesse em cuidados com a pele. Eu tenho muitos clientes que consomem Naara, e quando eu fui perguntar se eles gostariam de ganhar um hidratante botânicas, eles falaram não, mas quando eu falei Restore, sim. Olha que louco. Você precisa se comunicar com o seu cliente. Então, essa é uma dica importante também, além de experimentar. Faça perguntas para o seu cliente. E, Nicole, seguinte, eu vi que você está gostando da linha Luminesce, que você é uma cliente que compra já com assiduidade, agora que os preços tiveram redução. Seguinte, você se interessa em me dar um feedback sobre um produto voltado para imunidade? Faz pergunta. Ela vai dizer sim ou não. Se ela disser não, ótimo. Quem você conhece, Nicole? Sabe por quê? Porque eu conheci um produto, a minha empresa tem uma linha de produtos voltada para isso. E eu quero demais poder agregar para pessoas que sofrem, porque assim, quem tem baixa de imunidade sofre muito. Quem você conhece? 2 pessoas que você pode me colocar em contato para eu agregar valor na vida das pessoas. Pega a indicação. A gente trabalhou muito mês passado isso, gente. Indicação dos clientes que já são apaixonados pelo nosso produto é a mina de ouro. Ainda mais se você falar assim, ó, Nicole, se você me entregar 2 contatos, ou os contatos que você me passar e se interessarem por esse produto, eu vou te dar uma degustação dele de graça. Isso é poderosíssimo. Porque as pessoas, gente, o ser humano, ele faz as coisas por reciprocidade. Guarda isso. Ele vai fazer por você se você também fizer por ele. Tá? Qualquer coisa, até com o teu filho em casa, marido, esposa, mãe, né? Tudo que você negociar com ele, ele vai fazer de bom grado. Às vezes você está tentando puxar contato das pessoas, você não está conseguindo pegar. Começa a pensar se você não está sendo oportunista com essas pessoas. Você só quer o contato, você quer vender, as pessoas sentem isso. Começa a agregar mais valor na vida delas. Olha, se você me passar contatos de pessoas interessadas nesse produto, que queiram resultado, eu te dou de presente uma degustação de tal produto. Isso vai fazer com que você desarme a pessoa e ela se abra muito mais para criar confiança, gente. Networking, relacionamento, isso que a gente faz é vínculo de confiança. Se a pessoa não confiar em você, ela não vai indicar você para a rede de confiança dela, porque é o nome dela que está em jogo, tá? Então, eu estou dando dicas aqui mais genéricas, porque você pode fazer tanto com esses produtos que a gente falou hoje, quanto com qualquer outro produto, tá? Lembra sempre, tudo começa na lista. Pessoas que eu conheço hoje que podem se interessar diretamente pelo Nevo e pelo Reserve, ou indiretamente, gente. Todo ser humano na face do planeta conhece alguém que tem um dos desafios que a gente está falando aqui. Todo. Não é possível que alguém nunca conheceu alguém que reclama de cansaço, ou de baixa de imunidade, ou de correria. Correria é uma palavra bonita, né? Tá na correria. Então, a pessoa da correria aí, ela vai amar o Nevo. Então, gente, estejam atentos a esses gatilhos. A pessoa pode, talvez, não na hora lembrar de algumas pessoas, mas ela precisa lembrar de você. Seja criativo na hora de consumir os produtos. Você não precisa botar, às vezes eu faço ali o meu immune, e muitas vezes ele não está diretamente em foco, né? Às vezes ele está ali do ladinho, está escondido. Se você ainda tem uma insegurança de postar nas suas redes sociais, porque alguém vai ver, porque alguém vai falar, primeira coisa, posso ser sincera, ninguém paga as tuas contas. Tá? Se chegar um boleto na tua casa, você perguntar para tua melhor amiga se ela pode pagar, ela vai dizer, ai, amiga, esse mês, né? Então, começa a pensar nisso. Você tem um negócio que faz parte do seu negócio divulgar. Se você está com medo do que as pessoas vão pensar, você precisa trabalhar isso primeiro. Liga o botãozinho do F ali, né? Como diz Fabiano Barcelos, do foda-se e vai. Vai porque ninguém vai pagar as tuas contas, não. Se bater aí na porta, alguém vai ligar a tua luz, né? Então, começa a se relacionar mais com os produtos, de forma leve, de forma gostosa. Mostra isso para as pessoas. Borrifa lá, que nem a Linda fez hoje, passou o perfume, conta isso para as pessoas. Gente, eu passei uma fragrância hoje, você não está entendendo. Melhorou meu sono, baixou minha intensidade. Eu estou aqui falando para vocês que eu estou agitada pela energia do treinamento, pelo Nevo. Mas você acha que a hora que eu vou dormir, eu vou passar o quê? O Evoque, né? A fragrância que acalma. Então, isso é bacana, a gente se relacionar com os produtos e mostrar isso para as pessoas. Contato frio, Mo, a pessoa mandou para mim assim, ô Monique, ó, seguinte, a Cris é uma amiga minha e ela vive na correria.
Fala com ela que ela vai gostar do Nevo. Aí, tenho certeza, tem um monte de gente aqui que pega o contato e fica olhando pro contato e fala assim, minha nossa senhora, o que eu vou falar? Né? Essa pessoa. Falo direto, fala, o que eu falo? De novo, gente, tudo é confiança em relacionamento, né? Não chega, desculpa a palavra, mas vomitando informação na pessoa, né? Passo a passo, assim como a gente convida com passo a passo para o negócio, do produto é a mesma coisa. Se eu tenho um contato frio, que eu nunca vi a pessoa na vida, eu vou mandar a primeira coisa. Oi, Nicole, tudo bem? Como é que você está? A Silvia, uma grande amiga nossa em comum, ela me passou o seu contato. Assim que você puder, me retorna aqui. Só isso. Você não vai mandar flyer, falar da Junés, que é um negócio incrível, tá em 157. Não, calma. Segura a ansiedade. E aí a Nicole vai te responder. E você vai dizer, ela vai dizer, claro, o que é, o que não é. E aí, gente, sempre que você pedir indicação, pede a pessoa fazer a ponte. Fala assim, olha, fala que eu vou entrar em contato com ela, que eu sou sua amiga, que eu tenho algo que ela pode gostar. Isso é importante. A sua credibilidade, a sua amiga, a sua indicação que vai vender. Tá? E aí você começa uma conversa com a pessoa. Olha, fulana me falou que você vive na correria, que você é mãe, né? Você tem uma filhinha pequena, que bacana. Eu trabalho com produtos voltados... Vai direto, gente. Eu trabalho com produtos nutrifuncionais voltados para o envelhecimento. Tem uma linha muito bacana, voltada para a parte de energia, de energéticos, que dá mais disposição. Te interessa conhecer um pouco mais? Se eu te mandar material, você olha e me dá seu feedback? Se você gostar, a gente conversa mais. Simples assim. Manda um material. Segundo passo ali depois da lista, né? Você ter material organizado. Você quer falar de Nevo? Já pesquisa fontes seguras, informações seguras para você mandar de flyer bonitinho, né? Na página da Junés, Share Junés, tem lá conteúdos. No Instagram da Junés tem fotos lindas, profissionais. Não mande uma foto amadora para o seu cliente. Você está representando uma marca multibilionária. Cuidado com o que você vai mandar, né? Aquelas fotos pereba que tem no Google, cuidado, né? A gente tenha capricho. E aí, faça essa interação com a pessoa. Agregue sempre valor de vídeo. Olha, cada sachê fica tanto, se você comprar na caixa fica tanto, e eu consigo te agregar um brinde esse mês com um produto de uma outra categoria. Vai conversando com a pessoa e agregando valor na vida dela. Mo, eu posso fechar essa venda em 15 minutos? Pode, em 5, pode, em um dia, pode, em 10 dias, pode. Não tenha pressa. Se preocupe em manter-se conectado com a pessoa. Gente, eu fechei ontem uma venda de 2 na Aras e 2 em Milne, de uma pessoa que me acompanha há 6 meses. E eu venho mandando promoções para ela e tal, tal, tal. Ontem, ela olhou o meu stories do WhatsApp e falou assim, nossa, eu preciso desse Milne. Quanto é? Mandei o valor, tal. Ela fechou em Milne, um na Ara. Ela falou, amanhã cedo eu vou ver com a minha mãe se ela quer também. A mãe também fechou. 6 meses, galera. É paciência, é plantio. Assim, e é um contato frio, tá? Assim como tem clientes que a gente vai falar. Esses dias eu peguei o contato do esposo de uma cliente minha. Ele queria um produto para hidratar o corpo. O que eu vendi para ele? Body Corporal da Botânicas. Em quanto tempo? 15 minutos. Eu sabia o que ele queria, eu mandei o material. Ele disse que queria, combinei, entregue o pagamento, vai pagar amanhã, eu vou entregar sábado. 15 minutos. Então, a percepção de tempo, calma, segura a ansiedade. Talvez você está batendo na trave em algumas vendas, porque você está olhando muito só para o seu número. Ah, eu tenho que fazer 2.000 na semana, eu tenho que fazer 1.000 na semana, eu tenho que pagar o combo, eu tenho que... Calma, isso é importante. Você precisa ter esse foco. Aliás, e essa clareza é o primeiro passo para você vender. Só que você precisa olhar para o processo. Você está fazendo a sua lista? Você senta 1 hora concentrado para fazer vendas, blitz de vendas? Ou você faz de qualquer jeito, do jeito que dá, na hora do almoço ali? Tudo bem, você pode fazer picado, 15 minutos no almoço, mas senta, pega a lista, pega o material e começa a fazer. Fazer de qualquer jeito, a qualquer hora, de qualquer forma, vai te dar qualquer resultado. E aí vai te frustrar, tá? Então, esse passo a passo da lista, material, o que você vai falar, se você vai falar diretamente para a pessoa ou indiretamente vai pedir indicação, esse é o caminho para tudo, gente. Tudo. Aqui a gente só formatou para Nevo e Reserve, tá? E lembra sempre, se alguém tem pergunta aí, lembra sempre, você sendo o seu melhor consumidor, você vai atrair as pessoas para você. Não importa o tempo que leve, 6 meses, 1 ano. Eu tenho cliente que me acompanha há 1 ano, 2. De repente, olha uma joaninha, short, hein? De repente ele vira para mim e fala assim, nossa, eu vejo você consumindo esse produto todo dia, agora eu quero.
Gente, tava com os Nara doce de leite aqui, né? Não tava intocado não, porque aqui o produto não intoca, mas ele tava aqui, eu olhei e falei, eu vou te vender. Fiz o tal do sorvete lá de banana com Nara doce de leite. Hoje eu vendi 6 potes. 6. Ai, porque é mágica. Não, gente, que é trabalho, né? Mas é dedicação de olhar e falar, vou vender este produto, tá? Então, experimente, deguste, vire fã desse produto. Você pode até não querer ser o expert em vendas. Eu sei que tem muita gente aqui que vende muito mais reserve e energético que eu e a Silvia juntos. E compartilha isso, né? Às vezes a gente vê lá no grupo um movimento de resultado, é muito legal, número, é muito legal a gente compartilhar, mas mais do que isso também, se você está fazendo um negócio legal, compartilha lá, coloca no grupo maior de vendas, coloca uma coisa que você, às vezes você fez um negócio bobo, para você é bobo, mas tem um downline seu que está 2 dias, e aquele negócio bobo que você fez, que você está 3 meses no negócio, e você acha que é bobo, para ele é, nossa, uau! Compartilha, né? A gente aqui só está repassando coisas que a gente aprendeu, e que a gente espera do fundo do coração que vocês coloquem em prática. Mais do que assistir o treinamento, é 10h04 da noite, de uma quinta-feira. Tem 13 pessoas ao vivo aqui conectadas. Para quem está vendo gravado é outra história, né? Mas se você está aqui até esse horário, coloque em prática. Não vai dormir hoje sem você fazer uma listinha dos seus follow-ups, de cliente que você esqueceu, de gente que você quer conectar com esses produtos. Se você quer provar, já entra no seu J-Office, já olha o seu pedido para você fazer o seu auto-envio, não deixa para amanhã. Às vezes é uma bobeira, gente, é um detalhe, isso aqui, ó, que está fazendo você sair do patamar de vendas de 2, 3, 5 mil para vender 10, 15, 20 mil. Não está longe, é um detalhe, é uma melhorinha assim, ó, todos os dias, que vai fazer todo mundo que está aqui nessa sala vender 12 mil com um pé nas costas. Fácil, brincando, mas tem trabalho. Não é assim, acordei agora. Não, tem trabalho. É um plantio, mas a colheita vem. Aí quando vem, a gente se esbalda aí, porque é muito gostoso. E brindemos com nevo. Eu quero dar uma dica de nevo, de nevo não, de reserve, de consumo. Quando você der para as pessoas o reserve, né, se você for dar de brinde, né, junto com outros produtos, indica para a pessoa tomar gelado. Ele é mais gostoso gelado. Então, coloca na geladeira, deixa a caixa do reserve na geladeira. O nevo também, né? O nevo também, o nevo também, exatamente. Quando a gente dava plano presencial, era muito comum, né, levar o nevo para dar para o prospecto tomar ali na hora. Já toma, ali na hora. Né? Eu acho que são produtos, esses 2 produtos que a gente falou hoje, são 2 produtos muito simples de você colocar num café, num plano 1 a 1, ou você adicionar um sachê, uma latinha nos outros produtos que você está fazendo. Então, acho que vale bem a pena isso, tá? E uma coisa que eu esqueci de falar do nevo, uma vantagem grande do nevo, né? O fato dele ter cafeína natural, gente, é muito legal. Não só a questão de ser natural, mas isso que a Monique falou, né? Da batedeira, né? Do coração. Nossa Senhora. Ele acaba não tendo esse efeito justamente porque a cafeína é natural, tá? Se fosse a cafeína adicionada artificial, como é em todos os outros energéticos, aí você teria esse efeito. Como no caso é a cafeína natural, então não tem esse efeito, tá? Isso aí. Certo? Todo mundo virou expert agora em reserve e nevo. Bora vender muito esses produtos. Gente, e a Junés vira e mexe faz promoção, né? Esse dia estava aí no sistema deck de nevo e reserve, enfim, são produtos que se estão no mercado é porque tem gente, público. reserve agora com a pandemia, gente, adiciona o Immune. Adiciona o Immune. Toda vez que alguém me falar de pandemia e tal, eu falo do reserve. Para mim não existe não falar do reserve. Eu sempre falo, posso não vender todas as vezes, mas eu sempre falo do reserve, sempre. Para mim, é o produto dos nutricionais, é o que eu mais falo. Quando as pessoas me procuram em inbox, Silvia, o que usa para sei lá o que, das quantas? Umas doenças mega esquisitas. Eu sempre falo, reserve. Vai no reserve. Tá? Exceto aquelas coisas que eu comentei que tem que tomar um pouquinho de cuidado, vai no reserve, vai na fé. Você quer melhoria da saúde geral, gente, toma reserve. Eu tenho certeza que vai melhorar a saúde de todo mundo. Quem ama, dá reserve. Tá? Então, para a gente chegar lá na terceira idade, todo mundo com a cabeça boa, a energia boa, né?
A gente sabe que tem doenças de terceira idade que a gente não consegue prevenir, né? Os produtos da Odoness não previnem nenhuma doença, mas a gente consegue postergar o aparecimento delas. Então, quanto vale você ficar com a cabeça boa alguns anos a mais na sua vida? Né? A ter memória melhor, ter a cabeça melhor. Quanto vale os seus pais estarem com uma saúde melhor por mais tempo? Tá? Não vai prevenir que apareça alguma coisa. Se tiver que aparecer, vai aparecer. Mas vai ser mais longe. Então, assim, não prometam cura, pelo amor de Deus. Não prometam cura, cura, não é prevenção de nada disso, mas vai jogar lá para frente. Então, quem ama, dá Reserve. Bye, Silvia Cortez. Bye, Silvia Cortez. Quem puder abrir as câmeras,